E, inclusive, pessoal, tem gente que acha que a idade é um fator impeditivo para quem quer trabalhar aqui na Europa. Os 40 são os novos 30 e os 30 são os novos 20. Você tem que saber. Esse é o defeito, um sonho sem um prazo. Contabilidade financeira aqui na Europa é uma das áreas mais quentes que existem. SOS Turning, o quadro mais amado desse Brasil. Estamos adorando o feedback de vocês e quem sabe a sua história possa ser analisada aqui. Para isso, você tem que entrar lá no Instagram da Turning e semanalmente a gente libera um post de SOS. Você precisa comentar lá para a gente te mandar as instruções de como você pode ter a possibilidade de ter a sua história analisada aqui por nós. Eu sou a Andressa, uma das cofundadoras da Turning. Hoje eu vou analisar uma história que pode ser muito similar com algo que você esteja vivendo e você pode sim tirar insights valiosos daqui do que eu vou te falar. Não esquece de dar um likezinho aí no vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e entregar para mais pessoas. Bem, hoje eu estou aqui com a história da Stephanie, que nos mandou lá um e-mail contando mais detalhes e quais são os medos e anseios dela e de que forma a gente poderia ajudar ela. Então eu vou lendo o e-mail e fazendo os comentários aqui e analisando a história da Stephanie, mas que também pode ser a sua. Olá, Turning! Desde já agradeço pela oportunidade e espero que meu perfil seja escolhido. Levou a sorte grande, Stephanie. Me chamo Stephanie, sou contadora e, entre parênteses, apaixonada pela profissão. Que bom, porque muita gente nesse ramo gostaria de fazer a transição de carreira, então, se você gosta da sua profissão, estamos no caminho. E tenho 32 anos. E, inclusive, pessoal, tem gente que acha que a idade é um fator impeditivo para quem quer trabalhar aqui na Europa, porque antigamente o intercâmbio, morar fora, estava muito atrelado a pessoas jovens. Eu gostaria de lembrar que hoje, com a alta expectativa de vida que nós temos, os 40 são os novos 30 e os 30 são os novos 20. Então, nada de ficar pensando que a tua idade vai ser um impeditivo e muito menos que aqui fora na Europa você não será reconhecida. 32 anos é uma idade excelente, até porque com 32 anos no Brasil a gente costuma ter muita experiência e aqui na Europa o pessoal com 32 anos não tem tanta experiência porque o jovem aqui começa a trabalhar muito mais tarde, só depois da faculdade, então é algo bem cultural. A gente acaba tendo essa vantagem competitiva por começar a trabalhar desde muito cedo no Brasil. Então não desanime pensando que a sua idade é um impeditivo. E aqui existe muito pouco apego a isso, inclusive as empresas, elas nem perguntam a sua idade na hora de fazer a entrevista. Nós temos alunos de mais de 40 anos, 42, 45 anos, sendo aprovados aí para multinacionais, às vezes nem com a formação que o cargo pede, pelo simples fato deles saberem se vender profissionalmente e serem reconhecidos no mercado internacional. Continuando, me formei em contabilidade em 2011 e concluí uma pós-graduação em controladoria em 2016. No Brasil, a gente precisa estudar muito, né? É de praxe. Faz faculdade, 4, 5 anos, depois emenda numa pós-graduação. E aí você não vê o fim, né, da faculdade. E, como todo mundo tem isso no currículo, acaba sendo mais ou menos reconhecido pelo mercado de trabalho. Mas aqui na Europa, não existe esse apego à pós-graduação. Raramente, na verdade, eu vejo europeus que são pós-graduados. A maioria para mesmo na graduação. Em maio de 2023, completo 15 anos de carreira. Minha nossa começou a trabalhar super cedo. Toda a experiência foi adquirida através de empresas nacionais de médio porte nas áreas contabilidade e tributária. Ótima experiência, minha filha. Aqui você vale ouro. Só isso que eu posso te falar. Continuando. Em 2018, fui fazer um intercâmbio em Londres para estudar inglês. Esse é o erro do brasileiro, né? Vir aqui e ver, é o que eu falo, né? Quando você vê, não dá pra desver. Esse é um jargão que eu uso muito, porque eu também passei por isso. Em 2013 eu vim pra cá estudar inglês, fui pra Londres, porque eu não conseguia destravar no Brasil e realmente foi a melhor coisa da minha vida, porque daí depois disso, meu Deus, era maravilhoso, eu consegui destravar, consegui um emprego melhor, inclusive no Brasil, tudo graças ao meu intercâmbio. Mas eu tive essa experiência de viver o bom da Europa, da qualidade de vida,
e o tempo inteiro eu ficava me perguntando, meu Deus, por que o Brasil não é assim? Mas isso é papo para outro vídeo. E desde então me apaixonei. Sempre sonhei em morar fora, mas quando conheci Londres decidi que será meu destino. Apaixonada pelo Reino Unido. E aí? Ainda não sei como ou quando. Como ou quando? Você tem que saber. Esse é o defeito, um sonho sem um prazo. Um sonho sem um prazo é um veneno na vida de uma pessoa, porque aí ela fica só com essa condição de fantasiar. O cérebro adora fantasiar, a gente adora viver no campo da fantasia, do sonho. Nossos parentes, nossos pais nos incentivam. Isso sonha mesmo, que é uma delícia, que é gostoso. Mas e aí, quando de fato que as suas ações vão corresponder às ambições que você tem? Então, todo sonho, ele precisa ter um prazo de início para você começar a dar início aí, um start no seu plano e sair do campo de sonhador, inclusive porque você já tem mais de 30 anos e você tem que sim, o quanto antes se movimentar para que isso de fato aconteça. Ainda não sei como ou quando ou se será meu primeiro destino, mas sei que vai acontecer. Um excelente ponto. Nós falamos o tempo inteiro para os nossos alunos que muitas vezes será necessário utilizar uma porta de entrada como a sua primeira oportunidade na Europa. Por quê? Existe uma coisa chamada barreira geográfica. E você estar no Brasil para ser contratado direto numa função aqui na Europa, não são todos os países que têm abertura para isso. E é o que a gente fala, muitas vezes você vai para um país anterior que é mais aberto a isso, que tem mais necessidade de mão de obra, que não encontra pessoas capacitadas ou pessoas com experiência no mercado local e aí abre o leque para trazer alguém do Brasil e depois você utiliza, esse país como um estágio e o seu ponto final não precisa ser ele. Uma vez que você está aqui, é muito mais fácil depois você migrar e ir para uma empresa, para esse novo país que você almeja, que do Brasil seria impossível. Então, muitos dos nossos alunos, eles utilizam essa estratégia. Eles vêm, por exemplo, para Portugal, para Irlanda, para Hungria, para Alemanha, não sendo o destino final deles. Depois de passar um tempo lá, começam a aplicar para outros países e uma vez que você está aqui, quebra essa barreira geográfica. Para o recrutador é muito mais fácil justificar a contratação desse estrangeiro vindo de um país europeu já para outro país europeu. Inclusive, isso é muitíssimo comum, esse intercâmbio entre países e profissionais o tempo inteiro rodando. Então, fica mais fácil, a conversa desenrola melhor do que você ainda está no Brasil a um oceano de distância. Então é muito estratégico, inclusive, você pensar dessa forma. Parabéns, Stephanie. Eu acho que você já é a nossa pupila, hein? No UK, sei que na Irlanda também, há um convênio com CRC que equipara o CRC ao AIA, um dos órgãos de classe que regulamenta a profissão dela, no caso, na área de contabilidade. Sendo assim, pelo AIA, me enquadro como Fully Qualified Accountant e pelo ACCA como Part Qualified Accountant. Já foi buscar sobre os termos. Isso é essencial, porque muitas vezes a gente fica achando que o mesmo termo, as mesmas palavras técnicas que são utilizadas no Brasil também são na Europa. Não, 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 não. Aqui fora, a maioria dos termos técnicos mudam. Inclusive, se você está participando de um processo seletivo europeu, se você está fazendo o seu currículo, o seu LinkedIn, se você não está ainda, você está perdendo tempo. Você precisa fazer o seu currículo, precisa fazer o seu LinkedIn de forma bem orientada. Você deve buscar pelas palavras-chave do teu cargo aqui fora, que via de regra são diferentes, até o termos das certificações e às vezes até mesmo a atividade que você desenvolve no Brasil aqui é chamada por outro nome. E isso às vezes acaba limitando muito a candidatura de alguém que está no Brasil para a Europa, porque acha que não está sendo chamado para as entrevistas, que não é um profissional reconhecido aqui, quando não. Na verdade, você está usando os termos técnicos e não está passando pelos filtros do recrutador para que o teu currículo chegue nas mãos dele. Então, fiquem atentos a isso e, Stephanie, mais uma vez, parabéns por já ter feito essa pesquisa. Continuando. Considero meu inglês como avançado, porém não uso para trabalhar. Ok. Minha dúvida é, pela falta de experiência internacional, ainda poderia aplicar para uma vaga entry level, que seria uma vaga de primeiro grau, né? Aquela vaga iniciante
importante quando você está começando ali naquela profissão, aí você aplica para vagas entry level. Mesmo com 32 anos, ou já seria overqualified por já possuir experiência mesmo nacional. Só preciso da primeira oportunidade, pois não possuo passaporte europeu, assim como eu não possuo e a maioria dos nossos alunos também não. Como eu faço? Turning. Fala comigo. Stephanie, parabéns pela sua história, pela sua determinação. Veja, você já tem um inglês intermediário. Não é avançado ainda, não é fluente, porque isso a gente só conquista mesmo no dia a dia, morando no país, falando naturalmente sem pensar. Mas o teu inglês sendo comunicável e sendo o suficiente para você entender o que estão te falando, responder, passar na entrevista, isso já é o suficiente. As pessoas aqui, elas na maioria das vezes não exigem que a pessoa que está vindo de fora fale um inglês perfeito, porque entende-se, né, que existe um período para que você atinja a fluência, porque a maioria das pessoas, até, né, o recrutador, passa pela mesma coisa, tem as mesmas dúvidas e inseguranças. Então não ache que o inglês vai ser a sua barreira. Agora, o teu pensamento sobre aplicar para essas vagas entry level, vagas iniciantes, mesmo já tendo 15 anos de experiência na área, pode sim soar estranho para o recrutador. Ele pode pensar que você, por já ter muita experiência indo para uma vaga entry level, em pouco tempo você pode ficar insatisfeita e querer mudar de trabalho. Então isso tem que estar muito bem amarrado na hora da entrevista. Não tem problema algum você aplicar para essas vagas. Eu até recomendo que você aplique para essas vagas e eu já vou explicar o porquê. Se você é um profissional que está no Brasil, que já tem muita experiência e deseja vir para cá, entenda que mesmo que a sua experiência no Brasil seja monstra, assim como é a experiência da Stephanie, e eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa na área de vendas. Você é gerente de vendas no mercado mais específico aí do Brasil. No momento em que você vem para a Europa, por mais que você tenha muita experiência no mercado brasileiro, você tem que entender que aqui o mercado é diferente. Os fornecedores são diferentes, os clientes são diferentes, a forma de lidar, a comunicação é tudo diferente. Então não significa que você vai ser sênior neste mercado também, porque existe um pedágio para você pagar e que você vai ter que se adaptar a esta nova realidade. Então, Stephanie, por mais que você já seja extremamente sênior no Brasil, entenda que você não é sênior aqui fora, porque você vai ter um período de adaptação para entender sobre as leis desse país, para entender como funciona a parte burocrática e de taxes, de impostos aqui. Então existem vários processos aí que você vai ter que vencer para que você seja considerado sênior aqui fora. Só que isso tem que estar muito bem amarrado no momento em que você aplica para essas vagas. O que eu recomendo? Que você não despreze nenhuma das suas experiências, não tire, não elimine nada, mas que você faça o que a gente chama de downgrade. O que é o downgrade? É você, na verdade, dar uma amenizada aí em tudo que você já viveu. Então, por exemplo, se hoje você é gerente, se hoje você é líder, você não precisa falar que você lidera uma equipe de 20 pessoas. Você pode falar que você tem experiência com liderança. Então, essa sutileza faz com que você amenize um pouco a sua experiência para não assustar o recrutador e que você, de fato, vá para a entrevista. No momento em que você vai para a entrevista, você tem que explicar para o recrutador que, apesar de você já ter uma bagagem sênior no Brasil, você não se considera sênior aqui porque existe uma parte técnica que você tem que aprender. Inclusive, para embasar melhor o seu storytelling, é bem interessante você falar para o recrutador e para o gerente da vaga que vai te entrevistar que você não quer vir com uma carga muito grande sênior, porque você vai ter um período de adaptação no novo país, tanto do idioma quanto da cultura, do clima, nova casa, enfim, é uma série de coisas que a gente tem que se adaptar quando a gente vai para um outro país e que se você tiver numa função muito sênior, já de cara e de responsabilidade, isso pode causar um grande impacto em você, pode ser pesado. Então dizer que no início você está disposta a entrar numa função mais entry level, mais júnior, é muito benéfico e fica muito bem justificável também do ponto de vista do recrutador
recrutador, que sim, é verdade, ela vai fazer toda essa mudança, então talvez ficaria muito pesado ela já chegar numa vaga com muita responsabilidade aqui, e aí traçar qual seria esse seu caminho dentro da empresa. Então, por exemplo, eu pretendo ficar pelo menos um ano nessa experiência, né, entry level, para que eu entenda das leis, para que eu me capacite, para que eu entenda do funcionamento do país, no caso aqui, a parte mais técnica, né, taxation, a parte de tributação e tudo mais, e aí depois eu pretendo ir galgando o meu espaço, passar por uma função pleno e talvez daqui a alguns anos voltar a ser sênior, mas isso não é a prioridade agora no momento. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que, por coincidência, essa sua área, Stephanie, de contabilidade financeira aqui na Europa é uma das áreas mais quentes que existem. Inclusive, eles contratam pessoas com zero experiência e treino para realmente trabalhar com isso na parte de contas a pagar, contas a receber, fornecedores, clientes e tudo mais, né? Cobrança. Então, valorize muito essa sua experiência, porque aqui ela é muito, mas muito bem vista. Por fim, se você que está assistindo esse vídeo, ou você, Stephanie, quiser a ajuda da Turney para conseguir limitar com mais estratégia, né? Quais serão os seus próximos passos, quais são os melhores países para você aplicar dentro dessa área, saiba que a gente pode te ajudar nisso também. Porque a contabilidade não é uma área quente em todos os países e, de fato, o Reino Unido, direto do Brasil, é uma questão muito difícil, não recomendo, porque isso pode atrasar os seus planos e realmente te frustrar. Então é mais interessante você vir para um país de porta de entrada e posteriormente sim você aplicar direto para o Reino Unido, se essa for a sua vontade. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui do quadro SOS Turney. Não deixa de comentar aqui nesse vídeo se você tem alguma dúvida, e também na descrição desse vídeo tem um link direto para o nosso time, para que você entre lá e converse com o time, faça um mapeamento do seu perfil, fale também sobre as suas experiências, suas habilidades, o país que você quer morar, e a gente vai ter prazer de te instruir também nessa caminhada. Então entre em contato, fale com uma das pessoas aqui de suporte e time de vendas pelo WhatsApp, e a gente vai ficar muito feliz também de te ajudar nessa caminhada. E a gente se vê no próximo vídeo.